Pessoal, vamos ver o caso do Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções de criminosos aqui do Rio de Janeiro, construiu uma ponte aqui no Rio de Janeiro, substituindo aquela outra facção muito mais perigosa que eles, conhecida como Governo do Rio de Janeiro. Essa notícia foi sugerida por Azedo Ar, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, existem várias facções que controlam vários locais da cidade, né? Para ajudar, tem um mapa aqui que eu acho muito esclarecedor. Esse mapa aqui mostra todas as facções que infernizam a vida das pessoas aqui no Rio de Janeiro. A pior delas é essa que está em cinza aqui, que é a facção chamada Governo do Rio de Janeiro. Aí você tem depois dela, vem a milícia, que é essa azul, que tem essas áreas em azul aqui. É muito parecida com o governo do Rio de Janeiro, é basicamente a mesma coisa. Ele só tem mais alguns serviços, tipo GatoNet, e o gás é mais barato, e algumas coisas assim. Mas também são muito mais violentos na hora de aplicar a justiça, esse tipo de coisa. No final das contas, roubam muito menos do que a facção em branco, essa facção cinza aqui, que é a pior delas. Depois da milícia, tem o Comando Vermelho, que é as áreas em vermelho, já foram a maior facção depois da facção Governo do Rio de Janeiro, mas hoje em dia tem diminuído, perdido muito espaço para a milícia. O Comando Vermelho surgiu, é a mais antiga dela, surgiu justamente numa penitenciária em que se juntou o pessoal de crimes comuns aqui no Rio, com o pessoal revolucionário da época lá de 64, coisa e tal. Então, Comando Vermelho, o vermelho é de comunismo mesmo, e eles acabaram dando origem aos outros grupos, né? Aí depois você tem o Amigos dos Amigos, que está em amarelo aqui, é o menor deles, pelo menos dos que estão indicados aqui, mas veja, tem vários outros grupos que não estão aparecendo aqui, tá? Esses aqui são só os maiores. E no final das contas, o Amigo dos Amigos ele se juntou, na verdade foi a junção de um traficante chamado Pintoso com o grupo Terceiro Comando, né? Então o Terceiro Comando juntou com o Pintoso e formou o Amigo dos Amigos, que é esse negócio amarelo aqui que estão aqui. E é também uma grande facção, não tão perigosa quanto a facção Governo do Rio de Janeiro, mas também bastante perigosa, né? E só que uma parte do pessoal do Terceiro Comando não quis se juntar no Amigo dos Amigos e formou o Terceiro Comando Puro, que é justamente a área em verde que está mostrando aqui, e é a área que é comandada pelo Peixão, que é esse rapaz aqui, que embora tenha um bom gosto para times de futebol, ele é vascaíno, mas fora isso tem má opção para a política. Esse negócio de ficar explorando as pessoas não pega muito bem, tá? Nenhum governo, nenhuma facção dessas é boa. Todas elas são ruins, é lógico, a pior de todas é o governo do estado do Rio de Janeiro, mas todas elas são ruins igualmente, né? Bom, então, o que aconteceu, né? Os moradores ali de Braz de Pina e Cordovil sempre brigaram durante muito tempo por uma ponte sobre o rio Irajá. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um mapa dessa região mais ou menos aqui. Cadê o mapa? Aqui, ó. Aqui é a região do chamado Complexo de Israel. É uma série de favelas, todas elas comandadas pelo TCP, pelo Terceiro Comando Puro. E você pode ver, tem vários rios aqui no meio do caminho. Eu não sei exatamente qual deles é esse rio Irajá, tá? Mas tem vários deles por aqui. Se não me engano, é este daqui, ó, que faz esse trecho aqui. Mesmo aqui no Google Maps não fala exatamente o nome dos rios aqui, mas eu acredito que seja alguma coisa por aqui, né? Então, porque justamente é as favelas do Pica-Pau e dos Cinco Bocas é que estavam isoladas ali das outras que já faziam parte do Terceiro Comando Puro, né? Então, o Terceiro Comando Puro juntou esse pessoal todo aqui, formou o que eles chamam de Complexo de Israel. E é curioso, eles botam mesmo, quer ver? Olha só, olha só, bota a estrelinha de Davi, aqui, esse aqui é o cara, o tal do Peixão. E botam bandeira de Israel, é Complexo de Israel mesmo, meu amigo, não tem meio termo não, é isso mesmo, os caras adotaram um nome. E eu acho que é isso daí. Então, aí o que aconteceu? O governo, lógico, nunca faria uma ponte ali, não quis fazer, botou para trás. Lógico, o governo do estado do Rio de Janeiro é a pior dessas facções, é a que mais rouba as pessoas, é a que menos entrega alguma coisa em troca, só enriquece mesmo os políticos e coisa e tal. E daí o que aconteceu? O pessoal recorreu ao traficante lá, o Peixão,
E o que ele fez? Ele chamou os líderes comunitários para contratar engenheiros, porque ele próprio, se fosse procurar um engenheiro para fazer isso, poderia dar problema. Então os líderes comunitários contrataram engenheiros, fizeram um projeto da ponte. Na verdade, já havia um projeto da ponte. A ponte é essa aqui, tá? Já havia um projeto da ponte que era um projeto para ponte só para pedestres, para atravessar a pé. O que eles queriam é uma ponte que também passasse carro, que suportasse carro. Então, os engenheiros foram lá, fizeram os cálculos estruturais todos. Isso daqui não tem grandes segredos em termos de engenharia. Esse rio aqui é um rio relativamente raso. O fundo é pantanoso, então tem um certo cuidado na hora de botar as estacas e coisa e tal, mas fora isso não é nenhuma coisa fantástica em termos de obra de engenharia. Eu não sei se eles botaram estacas aqui ou se eles fizeram um vão completo daqui para cá. Não dá para ver muito pela... não, eles fizeram uma treliça aqui embaixo. Olha só, fizeram uma treliça mesmo aqui, ó. Enfim, os engenheiros projetaram a ponte e daí o cara lá do terceiro comando pagou para uma empresa que trabalha no próprio complexo de Israel, ou seja, ela deve estar lá, não tem muita alternativa, né? Você sabe, tal como o governo do estado, esse pessoal também tem o poder de chegar na sua casa e falar, olha, eu preciso que você faça isso para mim, ou então eu vou usar a violência contra você. E a tendência das pessoas é fazer as coisas, porque, né, se não fizer, é uma coisa desagradável, né? Então, no final das contas, a ponte acabou sendo construída por 370 mil reais. É uma ponte que passa carro, tá? Isso aqui eles fizeram para passar carro. Teve festa de inauguração com churrasco e coisa e tal. E atendeu a uma necessidade do pessoal que mora ali na região. Repara, não tem diferença nenhuma em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro. É tudo a mesma coisa. Esse pessoal, o governo, esse pessoal que ameaça usar violência contra você para cobrar imposto, é tudo a mesma coisa, mesmíssima coisa. Não tem nenhuma diferença entre eles. Eu ainda acho que a pior de todos é o cinza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o preço da gasolina na Argentina, hein? Olha que coisa, parece que está R$3 a gasolina por lá, equivalente, né, o valor, né? Então, o socialismo deu certo, né? Esse negócio de congelar preço funciona mesmo, não é mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Me Vende um Tufo Dessa Barba, Peter o Dom Pedro II do Ancapistão, Éder Sena e a verdade seja dita. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente está vendo aqui uma fila de carros brasileiros abastecendo na Argentina. Vocês sabem, o preço da gasolina aqui no Brasil não para de subir, já tá na faixa de R$7 aqui no Rio, e a previsão é que suba mais, vai ter mais um aumento aí, deve ir para uns R$8, R$9, e tem gente dizendo que vai chegar nos 14 em pouco tempo, porque o preço do petróleo no mercado internacional não para de subir, né? Vamos ver como é que fica essa coisa, mas o que está acontecendo? Você tem, em alguns lugares do Brasil, situação em que a fronteira fica relativamente perto, né? E o combustível no país do outro lado pode ser, em eventual situação, mais barato, como é o caso que está acontecendo em Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. São cidades que, embora seja uma... na verdade, são 3 cidades ali, né? Foz do Iguaçu no Brasil, Puerto Iguaçu na Argentina e Cidade del Este no Paraguai. Então são as 3 cidades ali na tríplice fronteira. E o que acontece é que o preço da gasolina na Argentina ele está congelado, está tá no equivalente lá da moeda deles a R$3, né? Então é lógico, vale a pena para o pessoal do Brasil atravessar a fronteira para abastecer o carro lá, enche o tanque e volta para o Brasil com um tanque cheio por um preço muito mais barato do que se fosse abastecer no Brasil. Excelente essa ideia, mas então como é que pode? Qual é a mágica que o pessoal da Argentina consegue fazer para manter a gasolina nesse valor baixo,
Se o preço da gasolina é do mercado internacional, então eles não têm como intervir nisso daí, né? O que acontece? Pois bem, aí acontece isso daqui, ó. Brasileiros geram falta de gasolina na Argentina, ou seja, acabou a gasolina lá. É o que eu falo para vocês. É o que acontece 100% das vezes que há congelamento de preço. Você gera falta do produto. Por quê? Porque o produto ele já vale mais, ele já tem um valor maior. Não importa você dizer que, não, mas eu congelei o preço, então o preço aqui no combustível, no posto está mais barato. Não adianta, a demanda vai ser muito alta para ali, porque o valor daquele negócio é muito maior. Vale a pena para o brasileiro sair lá do Brasil e ir lá na Argentina para abastecer e voltar. Então, no final das contas, você gera um aumento de demanda e acaba faltando produto. É o que acontece 100% das vezes que você congela preço. E mais o que acontece lá? A YPF, que é a empresa, a Petrobras lá da Argentina, né? Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ela é uma empresa estatal, então ela está tomando prejuízo. O que Bolsonaro não quis fazer aqui, deixou a Petrobras ter o lucro dela, então a empresa continua saudável, com dinheiro, coisa e tal. O cara lá da Argentina não deixa. Para eles, aí, para o YPF, tem que controlar o preço, tem que baixar o preço na marra. O que acontece? A empresa está quebrando, está sem dinheiro, está faltando dinheiro para um monte de coisa. Isso pode ser usado por um momento para segurar o preço lá embaixo? Por um momento pode ser que sim. Mas na prática, isso vai acabar quebrando a empresa de lá, é o que fez a Dilma aqui no Brasil na eleição de 2014. Segurou o preço do combustível até o dia da eleição. No dia seguinte, o preço subiu 40%, justamente porque ela estava segurando isso através da Petrobras. E deixou a Petrobras com uma situação terrível, com caixa furado, totalmente sem dinheiro e coisa e tal. Realmente uma situação muito ruim. Ou seja, esse negócio de congelar preço não resolve o problema. No final das contas, o que você tem é isso. Congelou preço? Falta produto. É sempre assim. A curva da demanda e da oferta não deixa mentir. Tem lá, ó, a demanda é essa daqui, a oferta é essa daqui. Você forçou o preço embaixo, você vai ter uma demanda muito maior e uma oferta menor daquele produto por aquele preço. Então, fatalmente, vai faltar do produto. É o caso clássico da Argentina que está acontecendo. E por que o governo da Argentina está fazendo esse esforço de manter o combustível congelado? Porque, lembra, tem eleições lá agora em novembro, lá na Argentina, inclusive o partido do Alberto Fernandes está mal nesse negócio, pode perder a maioria no Congresso. Então eles estão querendo manter o combustível baixo para ver se não piora a situação. Só que nisso estão bagunçando a economia toda lá, estão deixando gente faltar combustível, está levando a um monte de problemas. É o que eu falo, esse tipo de solução estatal não funciona na prática, né? E lógico, apesar do congelamento dos preços, a inflação já supera 3% ao mês lá na Argentina, né? Repara, aqui no Brasil superou 10% ao ano. Um ano, ou seja, superou aqui no mês de outubro, se não me engano, 1%. Lá, 3% em um mês, apesar do congelamento de preços. Então, mais uma vez, não adianta. Mercado é uma lei, a lei de oferta e de demanda é uma lei igual à lei da gravidade. Não tem esse negócio de dizer, não, mas é só as pessoas segurarem os preços e coisa e tal. Não importa o preço que a pessoa coloca. O valor da coisa já subiu. Então, se você coloca o preço baixo, tudo que você está fazendo é dando a oportunidade para alguém comprar mais barato e vender mais caro mais adiante, porque o valor da coisa já subiu em si. Então, no final das contas, mais um exemplo de inutilidade de intervenção na Argentina, né? Agora, dito isso, então você, se estivesse em Foz do Iguaçu, você não iria abastecer na Argentina? É lógico que eu iria, porra. O nego tá dando gasolina mais barato lá, você acha que eu não vou? Ô, louco, é lógico que eu vou, porra. Faria isso direto. Eu lembro de um amigo meu que falava que ele morava lá em Boa Vista, lá em Roraima, né? E na época, na Venezuela, a Venezuela ainda estava funcionando mais ou menos, e a gasolina na Venezuela sempre foi muito barata, porque a Venezuela é uma grande produtora de combustível, né? Então ele falava que o pessoal reunia, às vezes, caravana lá de picape e coisa e tal, botava tanque na saída, saía de Boa Vista em Roraima, ia até a fronteira com a Venezuela só para abastecer, encher tudo de combustível, era 1 centavo a gasolina, um negócio assim. Então, caramba, aí voltava para Boa Vista, lá em Roraima. Pô, vale a pena, lógico que vale. Acho que o governo argentino não está fazendo uma merda congelando o preço da gasolina abaixo? Acho. Vou deixar de aproveitar por conta disso? É lógico que não, porra. Vou lá abastecer, não tenha dúvida. É que aqui no Rio de Janeiro não tem como fazer isso, mas se tivesse eu faria. Bom, eu também não tenho carro, mas... Enfim. E aqui, outra coisa, né?
Mas não tem jeito, mesmo. Socialista não tem jeito. Aqui já tá o cara lá do governo falando que não, que os preços dos remédios me parece que precisa de alguma intervenção, não podemos deixar coisas essenciais para o consumo sem regulação, tem que congelar o preço dos remédios também. Olha, isso é a pior merda que pode acontecer, porque é o que eu falo, ao contrário do que as pessoas pensam, é melhor que o governo controle preço de coisas inúteis. Coisas como remédio que as pessoas precisam para viver, isso tem que ser deixado no livre mercado. Por quê? Porque não pode faltar. É melhor você se sacrificar um pouco mais, pagar um pouco mais caro e continuar vivo, do que um babaca desse fazer controle de preço, não sei o que lá, congelar preço, e aí você vai na farmácia e não tem a porcaria do remédio que você precisa para comprar. E aí não adianta você ter 20 milhões, ter 10 centavos, não adianta, você não tem como comprar o remédio do cara. Tá em falta. Olha que coisa arriscada que eles estão chegando nesse nível de socialismo lá. No final das contas é o que eu falo. Isso daqui, ó, pode achar que é sucesso da política socialista argentina? Não. Isso aqui mostra o fracasso do controle de preços. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a Greta e a COP26. E não é o que vocês estão pensando. A Greta cantou no protesto lá que os líderes mundiais na COP26 podem enfiar a crise climática deles no... Exatamente. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Essa notícia foi sugerida por Gardenal e Activia do Joe Biden. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você sabe, está acontecendo lá em Glasgow, na Escócia, a COP26, que é a 26ª Conferência da ONU para o Clima, aquele blá 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 todo. Essa conferência já acontece há um monte de tempo, reúne um monte de gente lá. A gente já falou sobre isso ontem. É uma inutilidade completa. Foi lá que surgiu o protocolo de Kyoto, que ninguém mais obedece hoje. Foi lá que surgiu o Acordo do Clima de Paris, que também mais ninguém obedece hoje. Eles estão querendo fazer uma meta de redução de metano, ou alguma coisa assim, e a China, Índia e Rússia já falaram que não vão aderir. Enfim, esse troço não serve para nada no final das contas, né? E eu avisei para vocês, eu falei, isso daí é um negócio, para líder mundial cantar vantagem, coisa e tal, falei sobre isso no vídeo passado, até teve vários governadores aqui do Brasil, meu amigo, nego aproveitou, pegou um jatinho, foi passear na Escócia, lógico, cara, afinal, porra, crise climática, quem tem que se ferrar são as pessoas, né? O líder político vai lá, pega jatinho, pega avião, vai passear e coisa e tal, enfim. O fato é, parece que a Greta Thunberg está acordando para a vida, né? Ela está ficando mais velha, ela começou essa brincadeira toda quando era uma criança, certamente teleguiada pelos pais, né? Os pais dela são ativistas de esquerda, desse negócio climático e coisa e tal. Agora, à medida que a menina está crescendo, ela está começando a olhar para a coisa e está percebendo a coisa correta, né? Então, se você pegar aqui um jornal de esquerda, como o G1, né? Não, a Greta Thunberg, fora da COP26, participa de protesto em Glasgow, né? Ela ficou lá brigando, coisa e tal, falando com o pessoal e coisa e tal, mas aqui não falou nada, não falou o que ela estava falando exatamente. Eu vou tocar o videozinho do que ela estava falando com o pessoal lá no protesto dela aqui. Ó. Daqui é o Daily Mail, que é um jornal britânico conhecido, tá? Não estou inventando, não, isso aqui não é fake news não, tá? Então eu vou tocar aqui o vídeo dela. You can shove your climate crisis up your... You can shove your climate crisis up... Você pode enfiar a sua crise climática no lugar que não toma sol. You can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis, you can shove your climate crisis up your... Eles tiveram a bondade de cortar a parte que ela falava a palavra, né? Mas enfim, vocês entenderam. Entenderam a parada, né? Pois é. E olha só, é a verdade, é o que eu falo.
A grande coisa dessa COP26 é que é uma inutilidade completa. Um monte de político falando merda, gastando gasolina. Foi todo mundo de avião pra lá. O Leonardo DiCaprio foi lá falar, cara. O Leonardo DiCaprio, você acha que ele foi como? Foi remando dos Estados Unidos até lá? Não, lógico, ele pegou um jatinho, né, porra? Pegou um jatinho pra ir lá. Olha que beleza. Olha como ele tá contribuindo para pro acordo climático, para acabar com as mudanças climáticas. Né? No final, é aquilo que eu falei para vocês. Esse negócio de mudanças climáticas é só mais uma agenda de governos para aumentar a repressão sobre você. Eles mesmos não vão ser atingidos por isso não, meu amigo. Eles vão continuar andando de jatinho para cima e para baixo. Quem vai se ferrar vai ser você, que vai ter que pagar gasolina mais caro, pagar gás mais caro, pagar tudo mais caro, vai ser proibido de usar determinadas coisas, porque gasta muito metano, gasta muito gás carbônico, carne, por exemplo, carne, né, negócio de metano que o Brasil se comprometeu lá, mó bola fora esse troço. Um monte de gente não se comprometeu, então não vai adiantar nada, não vai fazer nenhuma diferença, e no final das contas, o Brasil, o negócio de metano é principalmente criação de gado. O gado gera muito metano na criação. Eu já falei sobre isso, tem vídeos lá no Visão Libertária explicando este processo, mas no final das contas é isso, meu amigo. Você acha que o quê? Que o Bill Gates vai deixar de comer carne? Se ele quiser, ele deixa, mas ele não precisa. Você acha que o Joe Biden vai parar de comer carne? Você acha que os líderes mundiais vão parar de comer carne? Lógico que não. Quem vai se fuder nessa com o preço da carne lá nas alturas vai ser você, meu amigo. Você que vai se ferrar. Você, a gente que vai se ferrar com essa brincadeira de supostamente tentar acabar com o aquecimento global, a mudança climática, coisa e tal. Então é isso daí. Olha só, concordei com a Greta. Enfia esta porra de mudança climática no seu c... Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso do Monark com o Flow Podcast e o iFood, a confusão que está dando aí, as brigas na internet, cancelamento de um lado e de outro, e, por outro lado, o hackeamento do iFood. Vamos entender o que aconteceu aqui, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, eu vou falar só alguns nomes aqui. Coiote Libertário, JP Costa, Referências Fálicas, Churrasqueiro Libertário, Bolsoalien, o oitavo gênero neutro, Rabil de Gambiarra, Alexandre Magno, Espermatozoide Libertário, Pica Sonsa do Ancapistão, Servidor Público do Ancapistão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Monark, todo mundo conhece o Monark, junto com o Igor, eles fazem o Flow Podcast, que é o maior podcast brasileiro, tem uma vibe muito bacana, é muito legal as entrevistas que eles dão por lá, realmente um programa campeão de audiência por aí. E é curioso, né? Aliás, quem notou essa similaridade primeiro foi o Glenn Greenwald. É muito similar ao programa do Joe Rogan, lá nos Estados Unidos, que também é o maior podcast americano. É muito curioso, porque da mesma forma que lá eles são acusados de serem de direita, não sei o que lá, e não são nem um pouco, os caras são bem esquerdistas aqui também, o Joe Rogan também é bem socialista também, mas são acusados pela esquerda porque não adotam 100% do que eles esperam que seja a pauta esquerdista mainstream, né? Aquele negócio, não basta você ser favorável a algumas pautas da esquerda, eles não aceitam isso. Para eles existe lá uma cartilha que você deve seguir de cima e embaixo, identidade de gênero, linguagem neutra, não sei o que lá, apoio trans, não sei o que lá, você não pode ter nenhuma divergência. O que, aliás, é impossível no final das contas, porque tem divergência entre essas próprias cartilhas são mutuamente exclusivas, mas enfim, isso é outro assunto, né? E o que aconteceu nessa história, vocês sabem, o Monark, por ocasião da questão da prisão do Alan dos Santos e coisa e tal, ele se manifestou a favor da liberdade de expressão. Isso daí não é nada demais. Acho que dizer que é de direita porque se manifestou a favor de liberdade de expressão, não tem isso. Até onde eu saiba, a liberdade de expressão é um valor para todo mundo. Não é só para a direita, não. Ao contrário, né?
É verdade que liberdade de expressão absoluta só nós libertários pregamos. Nem a direita aceita liberdade de expressão absoluta. Mas, certamente, liberdade de expressão é uma coisa positiva. Eu não conheço ninguém que seja contra a liberdade de expressão, né? Mas, curiosamente, a esquerda agora resolveu encampar a ideia de censura. Não, eles querem censura mesmo. Não pode falar determinadas coisas. O Alan dos Santos falou coisa positiva do governo federal, então não pode, tem que ser preso, não sei o que lá. Falou fake news, que, aliás, até hoje ninguém explicou qual foi a fake news que o Alan dos Santos falou, que motivou a prisão dele, né? Porque... se você for comparar, eu não estou dizendo que ele nunca tenha falado nenhuma notícia falsa, mas se você comparar as notícias falsas dadas por ele com as notícias falsas dadas pela Globo, por exemplo, não tem nenhuma grande discrepância por que ele está sendo perseguido nesse caso, né? Mas enfim. Então, o caso foi que o monarca começou a discutir sobre liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão. Em determinado momento ele fez essa pergunta aqui, ó, ter uma opinião racista é crime? E a questão é a seguinte, isso depende, né? É o que eu falo, não existe polícia de pensamento. Se você guarda a informação na sua cabeça, se você é racista, mas não fala pra ninguém, isso não é um crime. Se você não é racista, mas não fala pra ninguém, não age nesse sentido, não transmite isso de forma alguma, não tem problema nenhum. Isso está na sua cabeça, não existe crime de pensamento. Mas aparentemente não é assim que a esquerda entende a coisa, né? Repara, ele falou aqui, ó, ter uma opinião racista, não manifestar uma opinião racista, né? Depois o pessoal falou assim, se a opinião for se tornar pública, sim. Isso aqui está impreciso, tá? Porque mesmo uma opinião sua que seja privada, se você falou para uma outra pessoa apenas, é privada, não é pública. Pública é uma coisa que está aberta para todo mundo. Mas isso já pode ser considerado um crime, sim, mesmo que ela seja privada. Ela não é crime só na sua cabeça, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, evidentemente. Não preciso dizer para vocês que a liberdade de expressão na ética libertária, ela é absoluta. Sim, qualquer coisa, insulto, injúria, difamação, vale, não tem crime para isso na ética libertária. É lógico, como eu já expliquei em outras situações, isso também é um caso que as pessoas podem assinar contratos se comprometendo a não usar esse tipo de coisa, mas na prática, pela ética libertária apenas, liberdade de expressão é absoluta, né? E aqui o que ele falou em seguida, ó, é a ação que faz o crime e não a opinião. Não, o cara aqui está errado, ele está dizendo que uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Não, falar é uma ação. Se você não fala, se você tem a coisa na sua cabeça, isso não é crime, não existe polícia de pensamento, ou pelo menos não deveria existir. A esquerda aparentemente está querendo colocar isso como sendo uma verdade agora, né? Falar coisa e tal já é crime, falar alguma coisa. Enfim, repara que ele colocou aqui como uma pergunta e em seguida ele ressaltou que é a ação que faz o crime e não a opinião. E é verdade, né? Opinião, a gente não está falando... Falar já é uma ação, né? Falar já é uma ação, você exprimir isso. Aí o cara aqui todo querendo, provavelmente advogado, querendo se botar de bom aí, de defensor dos oprimidos e não sei o que lá, da esquerda, pauta esquerdista, não sei o que lá. Ah não, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial. Não, não pode. Se a opinião estiver na sua cabeça, não é crime, não existe crime de pensamento. Então, e falar é uma ação. Então o monarca está absolutamente certo aqui. É a ação que torna a coisa o crime. E por que isso é importante, essa distinção que ele fez aqui? Porque é o que eu falei para vocês, a melhor maneira de você acabar com ideias e opiniões racistas não é proibindo se falar sobre elas. Todo mundo acha racismo uma coisa terrível. O problema, a discordância aqui é sobre como se resolve esse problema. E o que o monarca está falando aqui é uma coisa que tem muito sentido. Tem pessoas que têm opiniões racistas, tá na cabeça delas. Elas não falam nada, elas tomam o maior cuidado, não deixam ninguém saber, mas elas lá dentro acham essas coisas. Qual que é a maneira de você resolver isso? Você não pode prender a pessoa pelo pensamento dela, não faz sentido, você nem sabe qual é o pensamento dela, você não está dentro da cabeça dela, pelo menos não por enquanto não tiver o dispositivo do Elon Musk lá que liga direto no seu cérebro, né? Ninguém sabe o que se passa no seu cérebro. Então, a melhor maneira de resolver isso, na visão libertária, na minha opinião pessoal, é deixar todo mundo falar qualquer assunto, discutir qualquer assunto, porque daí esse assunto vem à tona, a pessoa pode ser convencida do contrário. Não é fácil convencer alguém a mudar de opinião, eu concordo com você, mas o fato é,
é a única possibilidade que você tem. Porque se você proíbe as pessoas de falarem sobre esse assunto, ninguém vai falar sobre esse assunto. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente com opinião racista na cabeça que não fala sobre o assunto, porque sabe que falar é proibido. Falar você pode sofrer consequências, mas tem aquela opinião lá. E nunca vai ser convencido do contrário, porque é proibido discutir o assunto. Não se pode falar sobre isso. Então, essa visão do pessoal de calar, de censura, de não pode tocar no assunto porque é um assunto que é um absurdo, não sei o que lá, então não vamos discutir isso, isso é a pior solução possível, né? Então, é evidente que o monarca tem absoluta razão no que ele está falando aqui, e, no final das contas, apesar de ele não ter feito... Ele não falou nada racista aqui. Ele não falou nada racista. Ele, ao contrário, ele está questionando a liberdade de expressão, não tem nada de racismo aqui. No entanto, a turba esquerdista foi lá encher o saco do patrocinador dele, do iFood, e o iFood, como tem sido comum ainda, como eu falei para vocês, esse negócio do boicote social, isso é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a lidar ainda, e no final das contas ficou um monte de gente ligando pro iFood, mas no final das contas quem faz diferença mesmo são algumas pessoas, algumas poucas pessoas muito ricas que têm de fato pauta esquerdista. Todo mundo sabe, é óbvio, os socialistas adoram dizer que socialismo é de pobre, não sei o que lá, e a direita é rico. Não, é exatamente o contrário. Se você olhar, é só olhar à sua volta, pode ver, socialistas são os ricos. É um monte de filhinho de papai socialista que tem por aí. E é aí que eles têm essa força. Você acha que é o pessoal que fica ligando, lá os adolescentes ficam ligando pro iFood? Fica mesmo, tem um monte de adolescente ligando pro iFood, enchendo o saco deles, mas esse pessoal, o iFood caga para isso. Quem que eles prestam atenção? Quando entra gente muito rica, com muito dinheiro, que talvez tenha ação da empresa, talvez tenha filho de quem é presidente da empresa, pessoal, todo mundo com muito dinheiro da elite, que aí faz pressão. Esse pessoal acaba conseguindo esse tipo de coisa, mas é normal, porque o que acontece nessa situação é que o mercado tende a regular esse tipo de coisa. A empresa, hoje em dia as empresas têm adotado a política de sempre bloquear a conversa, bloquear o assunto. Corta, fecha o contrato, demitiram o Maurício Souza lá do Minas Clube, o iFood cancelou o patrocínio do Monark, coisa e tal. Enfim, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, primeiro, o Monark não vai ficar pobre por falta do patrocínio do iFood. Ele tem outros patrocínios, ele tem um podcast que tem um sucesso muito grande. É o mesmo caso do Joe Rogan lá nos Estados Unidos também. O tempo todo tentando cancelar o Joe Rogan. No entanto, ele tem uma força muito grande porque ele tem uma audiência muito grande. Então, no final das contas, não vai ser tão ruim assim para o Monark. É ruim, lógico, é menos dinheiro, mas não é tanta coisa assim. E, no final das contas, o mercado se encarrega de pesar essas coisas. Porque, embora a empresa tenha obedecido ao filhinho de papai lá da alta diretoria, ricaço lá, que ameaçou alguma coisa, jornalista também faz isso, jornalista ameaça fazer campanha de difamação contra a empresa. Embora eles tenham obedecido a essas pessoas agora, eles vão sofrer isso no mercado. Vai ter um monte de gente, possivelmente, que vai deixar de comprar iFood, vai deixar de trabalhar para o iFood, né? Então isso é uma coisa que acaba gerando esse tipo de problema. A empresa acaba tendo um feedback do mercado diferente. É por isso que esse negócio de cancelamento social não vai muito longe. Mas tem um outro aspecto que eu acho importante apontar aqui, né? Pessoas internas da empresa insatisfeitas com a direção da empresa. Então, olha o que aconteceu, né? O iFood foi hackeado. Sim, isso é um hacking. Eu vou explicar para vocês como é que isso foi feito. Vários restaurantes com nomes, alguns aqui, Vacina Mata, Petista Comunista, Lula Ladrão, não sei o que lá, Bolsonaro 2022, Amo Trans, enfim, botaram um monte de coisa lá no cardápio do iFood. Isso é uma coisa ruim, eu não estou dizendo que eu sou favorável a isso daqui, de forma alguma. Esse tipo de coisa foi claramente uma ação que prejudicou o iFood, prejudicou, ótimo, até aí não tem problema, porque foi o funcionário do iFood prejudicando o iFood. Mas prejudicou também um monte de restaurante pequeno que as pessoas não vão comprar nesses restaurantes aqui, né? Vão ficar com medo, acho que está quebrado o sistema. Prejudicou um monte de entregador que fariam essas entregas, prejudicou um monte de cliente que não conseguiu comprar porque tinha esses nomes aí. Então, no final das contas, não é uma coisa positiva isso, é uma coisa ruim. E como é que foi esse ataque aqui? Foi um funcionário de uma empresa prestadora de serviço, call center, tá? Alguém do call center que foi lá e tinha direito de mudar nome de restaurantes, foi lá e saiu mudando o nome dos restaurantes todos no sistema do call center. Aí muita gente fala assim, não, então não foi hacking, então foi alguém interno fazendo... Não, olha só, isso é hacking.
Isso é um problema de segurança dos sistemas. Eu falo sobre isso tecnicamente lá no meu outro canal, no canal Safe Source. Tem um vídeo também sobre esse hacking do iFood hoje, em que eu detalho exatamente por que isso é uma falha do sistema. Não é uma falha do usuário. O sistema não deveria deixar um usuário fazer isso, né? Enfim, o ponto central aqui é o seguinte, o que eu quero falar para vocês aqui é outra coisa diferente. É o problema das estruturas hierárquicas. Eu falei para vocês, a informação descentralizada mina estruturas hierárquicas. iFood é um aplicativo da economia nova? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Economia nova, legal, já é mais distribuída, já é mais descentralizada, mas no final das contas ainda é hierárquica. Uber é hierárquico ainda, tem lá uma central que manda em tudo. Então, no final das contas, o que acontece? Estruturas hierárquicas vão cair por conta da informação descentralizada. Repara, uma pessoa interna da estrutura consegue minar o poder daquela empresa. Olha que absurdo esse tipo de coisa. E veja, certamente em toda empresa tem gente de direita, tem gente de esquerda. Se a empresa tomar partido de qualquer lado, como tomou partido aqui contra a liberdade de expressão, que é um absurdo isso, a briga aqui não era racismo, o nego interpretou errado esse negócio, não tinha nada de racismo aqui. A briga era a liberdade de expressão. E o iFood tomou o partido contra a liberdade de expressão. Olha o absurdo que é isso. No final das contas, vai sofrer a penalização não apenas do mercado, mas das próprias pessoas que estão dentro da empresa. É por isso que as empresas precisam partir para um mecanismo descentralizado, totalmente aberto, totalmente peer-to-peer, com o mínimo de funcionários possíveis, justamente para evitar esse tipo de coisa, evitar esse ataque interno. Estruturas muito grandes, centralizadas, não tem como se manter na nova economia com a informação descentralizada e distribuída. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar das eleições na Virgínia, que saiu o resultado, não é ainda o oficial ainda, não é o resultado final, mas tudo indica que o republicano ganhou, hein? Essa notícia foi sugerida por Pragmatic Minarchist e Bolsoalin, o oitavo gênero neutro. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa vitória dos republicanos na Virgínia é cheia de significados, tá? Pode parecer apenas uma eleição em um estado e coisa e tal, mas tem um monte de coisa em jogo aqui. A Virgínia é um estado americano que já foi muito republicano, mas ultimamente se virou para os democratas e Biden ganhou lá nas eleições do ano passado. E o que aconteceu, né? Vocês lembram também lá na Virgínia foi onde teve aquele grande protesto a favor das armas, em que foram muitos libertários lá protestar a favor do direito de usar armas e coisa e tal. E por que isso? Porque os democratas tinham na Virgínia a tal da supermaioria. O governador era democrata, eles tinham a maioria na Câmara, na Assembleia Legislativa de lá, né? E também tinham a maioria no Senado estadual. Lá nos Estados Unidos tem isso, tem Senado do Estado, né? Então os democratas tinham maioria em tudo e com isso conseguiram passar uma série de leis restringindo armas e coisa e tal. E a coisa parece que agora mudou de figura. O candidato democrata, que é o Terry McAuliffe, ele era favorito, ele já tinha sido governador do estado da Virgínia entre 2014 e 2018, então ele era amplo favorito para ganhar para governador, estava lá na frente nas pesquisas, até que houve problemas entre pais de alunos e diretores de escolas lá na Virgínia, com questão de gênero neutro, banheiro para gênero neutro. Essas coisas a gente falou num vídeo mais cedo hoje, o problema em Loudoun, mas não foi o único, teve outros lugares também. O fato é que o republicano vestiu a camisa de os pais têm o direito de decidir como os filhos vão ser
educados e o Serviço Estadual de Educação deve obedecer à determinação dos pais, esse tipo de coisa, enquanto o candidato democrata falou ao contrário, falou que não, que os pais não sabem o que é melhor para os filhos dele, que são o governo que vai decidir esse tipo de coisa, e, bem, isso não foi uma política que pegou muito bem. O democrata, a partir daí, passou a perder muitos votos e o republicano a ganhar muito voto. A gente chegou no dia da eleição, a eleição foi ontem, basicamente, tecnicamente empatados os dois, podia dar qualquer coisa, mas lembra, só ter esse empate técnico já era uma vitória para os republicanos, porque antes disso os democratas estavam ganhando tudo ali, não tinha mais nem oposição na Virgínia. E agora não, agora parece que, inclusive parece que o republicano vai ganhar. Eu acho que eles já estão dando como ganhou, tá? Aqui, né? 50,7% contra 48,6%, 95% das urnas apuradas. Não é o resultado final ainda, matematicamente ainda é possível virar, porque a diferença aqui são de 2 pontos percentuais e ainda faltam 5 pontos percentuais a serem apurados, mas na prática a gente sabe como é que é isso, é muito difícil. 95% de apurado, com uma distância de 2 pontos percentuais, tirar essa distância é muito pouco provável, né? Então, tudo indica que deve estar consolidado esse resultado, além do Glenn Youngkin, que é o republicano, né, o candidato republicano que ganhou agora, vai ser o governador da Virgínia. Também foram eleitos o advogado-geral do estado, que também é republicano, e também Lieutenant Governor, que é vice-presidente, tá? Também é republicana, né? Então, no final das contas, os republicanos ganharam tudo dos eletivos lá, e mais do que isso, olha só. A Assembleia, lembra que a Assembleia, os democratas tinham uma vantagem enorme na Virgínia, né? Era 55-45. Eles tinham uma super maioria, tinham maioria em tudo. Então, eles tinham 55-45. No momento, já se elegeram 45 democratas e 45 republicanos. Ainda faltam 10 cadeiras para serem decididas, ainda estão apurando os votos. Então, ou seja, existe a possibilidade de repetir o que estava antes. 55 democratas, 45 republicanos. Mas na prática é muito pouco provável que os democratas ganhem todas essas 10 cadeiras que estão ainda não decididas. Então é provável que, no mínimo, a vantagem democrata diminua. Ainda não sabemos como é que vai ficar a a Assembleia Legislativa de lá, né? Eles chamam lá House of Delegates, mas é a Assembleia Legislativa lá do estado deles, né? Então, no final das contas, eles deve diminuir a vantagem democrata, ou talvez pode até ter vantagem republicana. Está empatado no momento, 45-45. Vamos ver como é que termina isso, mas isso mostra um problema sério para os democratas por um outro aspecto, né? Lá nos Estados Unidos é relativamente comum, quando o presidente de um partido ganha, que tenha uma rebarba eleitoral para o outro partido, ou seja, que nas eleições seguintes o outro partido vá melhor, né? Porque tipicamente entra o presidente novo, entrou o Joe Biden, faz um monte de merda e coisa e tal, é muito criticado pela televisão e coisa e tal, e aí a tendência é que o outro partido lá acabe ganhando mais relevância, acabe ganhando mais importância política, conquistando mais coisas na Câmara, né? E embora essa eleição aqui é regional da Virgínia, teve outras eleições em outros estados e cidades americanos, a gente vai falar rapidamente sobre 2 casos aqui também. Mas lembra, ano que vem tem a eleição para a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, a House of Representatives, que é o Congresso Nacional mesmo americano, né? E lembra, hoje o Joe Biden tem a supermaioria, ele é democrata, a Câmara tem maioria democrata, embora uma maioria bem pequenininha, o Senado está empatado 50-50, mas como tem o voto de Minerva da Kamala Harris, da vice-presidente, então o Senado também é democrata. No final das contas, o Joe Biden tem a supermaioria nacional hoje, mas isso deve acabar ano que vem. Toda vez que o estado perdeu a Virgínia, o estado que foi bem na Virgínia vai bem na eleição para a Câmara dos Deputados no ano seguinte também. Ou seja, isso indica que o Joe Biden, como democrata, está se queimando lá nos Estados Unidos, e a tendência é a gente ter uma onda vermelha lá. Lembra que vermelho lá é a cor dos republicanos, né? Então a tendência é essa, isso aqui o pessoal está lendo essa mudança, essa vitória na Virgínia, que era uma coisa que ninguém esperava. Sinceramente, a Virgínia ela tinha uma força democrata muito grande lá, ninguém imaginava que os democratas fossem perder a Virgínia, e perderam feio, e perderam tudo. Está arriscado perderem até a Assembleia. Então
no final das contas, estão prevendo aí uma onda vermelha nas eleições do ano que vem lá nos Estados Unidos. Vamos ver se realmente os republicanos ganham controle da Câmara e do Senado lá. Vamos ver como é que fica esse tipo de coisa, né? Bom, eu vou aproveitar aqui para falar de duas outras eleições que tiveram lá também, que são indicativas do mesmo fenômeno, tá? A primeira foi o voto de Minneapolis. Vocês lembram? Minneapolis foi onde aconteceu, em Minnesota, ali aquela questão toda do George Floyd com a polícia e coisa e tal. E aí teve todos aqueles protestos do Black Lives Matter e queriam defund the police, ou seja, tira dinheiro da polícia, acaba com a polícia, não sei o que lá. E disso resultou efetivamente uma proposta de mudança em que iam acabar com o departamento de polícia de Minneapolis, acabar, demitir todo mundo, começar do zero um negócio chamado Departamento de Segurança Pública. É o tipo da coisa que é uma besteira, não faz diferença nenhuma, né? No final das contas, é igual aquele pessoal falou lá no... Eu lembro de eu fazendo piada com o pessoal lá daquela comuna revolucionária de Seattle lá. O pessoal, não, a gente não vai ter policiais aqui, a gente vai ter agentes públicos de segurança. Eles vão ter que descobrir que esses agentes públicos de segurança vão ter que andar armados, vão ter que usar violência algumas vezes, ou seja, é o tipo da coisa que não tem lógica nenhuma, né? O correto é você comprar segurança como um serviço. Isso é o correto. Agora, achar que mudar o nome de departamento de polícia vai fazer alguma diferença, realmente... Mas, enfim, de qualquer forma, é importante notar que os democratas estavam apostando pesado nisso daqui. Eles queriam muito. Todo aquele protesto e coisa e tal era justamente para mudar, acabar com a polícia tradicional que existe hoje em Minneapolis, e daí eles queriam replicar depois esse modelo para outras cidades americanas, né? O problema não passou não, né? Repara que mesmo que a campanha já estava sendo assim, ó, yes, sim, expanda a public safety, expanda a segurança pública, vote sim na questão 2, né, que era justamente essa questão sobre a segurança pública, né? E no final das contas, mas repara, expandir a segurança pública significava acabar com o departamento de polícia de Minneapolis e criar esse departamento de segurança pública, né? E perdeu feio, apesar dizem, né, que Bill Gates, George Soros estavam investindo pesado na campanha a favor dessa iniciativa, jogaram muito dinheiro aí para essa iniciativa passar e, meu amigo, não passou. É o que eu falo. Cada vez mais, meu amigo, o pessoal tá vendo o que está acontecendo, as pessoas estão tendo informações sobre o que realmente é a verdade, e cada vez mais com isso a esquerda perde poder. Ela perde a capacidade de coordenar as coisas, não importa fazer propaganda, jogar dinheiro e coisa e tal, no final das contas não resolve o problema. As pessoas estão muito mais conscientes agora. E é lógico, como eu disse lá nos Estados Unidos, fizeram tudo para o Biden ganhar, para tirar o Trump. Aqui no Brasil vão fazer também contra Bolsonaro, pode saber. Mas esse desespero todo da esquerda é justamente porque eles estão perdendo o jogo, estão desesperados. Pode ser que consigam alguma coisa. Não estou dizendo que a mudança é 0 ou 1, não. Tá? Ela leva um tempo. Mas a tendência é essa. A tendência é o que a gente está vendo na Argentina. Ah, conseguiram botar um cara de esquerda na Argentina? Conseguiram. Sei lá o que eles fizeram lá, mas conseguiram. No final das contas, está todo mundo só vendo a cara da esquerda por lá, né? Enfim... E o último resultado surpreendente foi em Nova York. Não surpreendente pelo prefeito de Nova York ter sido eleito. Isso daí, você sabe, Nova York é extremamente democrata, é uma cidade que é muito democrata mesmo. Repara que não tinha nem chance para o cara republicano aqui, 66-28, então realmente isso aí não é surpreendente em nada, né? Mas, dentre as várias coisas que foram votadas aqui, no final das contas, os democratas ganham tudo lá em Nova York, já é um comunistão aquilo ali, né? Mas, dentre as várias coisas que estavam sendo propostas de medidas, né, que lá nos Estados Unidos eles fazem isso, tá? Nas eleições eles botam um monte de referendos, tipo assim, botam a lei para a pessoa votar. Eu acho uma coisa muito positiva, no final das contas. É uma coisa mais simpática do que ficar só os deputados decidindo sem perguntar nada para a população, né? Mas, enfim, duas medidas não passaram e que são medidas muito importantes para o esforço democrata de contaminar eleições. Olha só, não passou o Same-Day Voter Registration. O que é Same-Day Voter Registration? Lá em Nova York, os eleitores têm que ser registrados. É igual aqui no Brasil, né? Para você votar aqui no Brasil, você primeiro tem que ir na zona eleitoral, tirar o seu título, isso é Voter Registration. Lá nos Estados Unidos, nem todos os estados têm isso, tá? Tem estado que é só você aparecer e votar, não precisa estar registrado.
Em Nova York tem a registro, você precisa estar registrado para votar. Só que eles estavam querendo passar uma lei de poder fazer isso no mesmo dia. Você chega no dia para votar, você faz o seu registro ali e vota. Isso não passou. Outra coisa que não passou, o No Excuse Absentee Voting, ou seja, lembra aquele negócio da Covid? Durante o período da Covid eles aceitaram voto pelos Correios por qualquer motivo. Por quê? Porque tinha Covid, aquela história toda. E aquele negócio, na minha opinião, foi isso que deu a vitória ao Biden, né? O pessoal fez o diabo, é muito mais fácil você fraudar voto pelos Correios, e se você não precisa justificar o seu voto pelo Correio, realmente fica uma coisa muito fácil de burlar, e foi isso que deu a vitória ao Biden. E eles estão querendo agora tornar isso lei, ou seja, eles querem que a partir daqui isso passe a valer para sempre. Ano passado foi por conta da Covid, mas passaria a valer para sempre agora. E o que eles perderam no voto, tá vendo aqui? Ó, não passou No Excuse Absentee Voting, ou seja, a pessoa poderia votar pelo correio se ela quisesse, independente de ter alguma justificativa para isso, né? Ou seja, é uma boa medida. Repara que mesmo sendo situação em que lá é um estado extremamente democrata, extremamente favorável aos democratas, ainda assim os caras não conseguiram passar essas leis. Isso significa que tem uma chance dessas leis serem também isso acontecer nos outros estados. Lembra, ano passado teve a Covid, tinha essa desculpa, então pode votar todo mundo. E foi isso que deu a vitória para o Biden, não tenha dúvida nenhuma. Não vai ter mais isso, a coisa mudou. Os eleitores não querem esse tipo de coisa como medida para sempre. E os democratas estão com esse problema agora. Vamos ver, a situação está caminhando bem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso de Loudoun, na Virgínia, que é um caso extremamente preocupante, está gerando uma discussão enorme lá nos Estados Unidos. Vou explicar o que aconteceu aqui. Uma garota de 14 anos foi estuprada num banheiro feminino por uma... não se sabe se era um garoto hétero se passando por transexual ou um transexual. Essa notícia foi sugerida por No Próximo Foguete para Marte, Gardenal do Joe Biden, Kalashnikov libertário, Szilard e Lord Miller. Olha que absurdo isso, tá? Essa notícia está aqui na Gazeta do Povo, mas está sendo muito falado na mídia lá fora, nos Estados Unidos. Inclusive, é um dos pontos que influenciou bastante coisa nessa eleição lá da Virgínia. Vocês sabem, a eleição na Virgínia está acontecendo hoje, dia 2 de novembro. A gente deve ter um resultado, não se sabe ainda, os dois candidatos estão empatados, o republicano e o democrata. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia. O fato é que, na verdade, o democrata estava ganhando com folga, e justamente por este assunto, este tema, o republicano agora está tecnicamente empatado com ele. A gente não sabe qual vai ser o resultado no final dessa eleição, né? Mas, de qualquer forma, esse caso é um absurdo completo. Então, olha o que aconteceu, né? Uma garota de 14 anos foi no banheiro feminino da escola, só que a escola tem aquela política de inclusão trans, né, de forma que transexuais femininas podem usar o banheiro feminino. E o que aconteceu é que ela teria sido estuprada neste banheiro. E o pai dela, lógico, ficou injuriado e coisa e tal, e começou a reclamar no conselho da escola, que absurdo é isso, ele abriu uma ação na justiça e coisa e tal. Enfim, arrumou uma confusão danada e, detalhe, ele foi acusado de transfobia. O pessoal não ficou do lado dele, né? Ficou do lado dos LGBT, porque os LGBT prometeram cancelar todo mundo, não sei o que lá. Não, que não existe isso de uma trans mulher estuprar uma mulher no banheiro. Não existe isso. Pois bem, veja, é muito importante deixar claro isso. Eu não estou dizendo aqui
que todo transexual é um homem disfarçado querendo estuprar mulher. Evidente que não. Existem transexuais sim, pessoas que nasceram com corpo masculino e se sentem mulher. Eu não estou dizendo que todos são assim. O que eu estou dizendo é que esse caso foi assim. E que é possível que existam outros casos assim. Então, realmente, é uma coisa muito complicada. Eu não sei a resposta para isso daí. Eu já deixei claro para vocês essa questão de banheiro público masculino, feminino, para transexuais e coisa e tal. Eu acho que, do ponto de vista libertário, o dono da propriedade que decide não tem uma resposta simples para isso. E, no final das contas, se você é um pai de aluno e não gosta desse tipo de política, você muda o seu filho de escola, bota em outra escola, tira de lá. Enfim, o erro é quando o governo se mete nisso e obriga todas as escolas a botarem um banheiro transgênero junto com as meninas e coisa e tal, e aí você pode ter problemas mais sérios, porque aí você não tem como mudar de escola, né? Todas as escolas estão seguindo a lei. O grande problema é esse. Bom, eu vou tocar o vídeo para vocês aqui do pai da aluna, ele sendo preso, escorraçado da escola, acusado de transfobia, por ter denunciado que a filha dele havia sido estuprada no colégio. Ele estava discutindo com a moça ali. Você viu? Ele não agrediu ela, ele não gritou com ela, ele não fez nada. Ele estava discutindo com ela e o pessoal puxou a carta de transfobia. Enfim, eu não vou tocar o vídeo todo, é muito triste esse vídeo. Ele saiu de lá algemado, coisa e tal, está respondendo ao processo por transfobia e coisa e tal, só que depois descobriu-se que o rapaz que usa saia, eu não sei se é o rapaz que usa saia ou se é um trans mulher que gosta de mulheres, porque em tese é possível, né? Uma trans mulher lésbica que quer forçar o sexo com uma outra mulher. Enfim, eu deixo essa equação aí para o pessoal que entende desse assunto resolver, não interessa no caso. Essa pessoa particular tem problemas. Ela já era investigada por estuprar uma outra menina num banheiro escolar feminino, ou seja, não era a primeira vez que estava fazendo aquilo e já estava com um processo nas costas. Só que nesse meio tempo, enquanto saiu esse vídeo aqui, e lógico, a comunidade LGBT, os democratas, a esquerda inteira execrou o cara, não, ele é um transfóbico, acusaram ele de estar dizendo que todo transexual é estuprador e não sei o que lá e coisa e tal. E não, ele nunca disse isso, ele disse que a filha dele foi estuprada. E isso tem que ser resolvido de alguma forma, isso não é uma coisa correta de acontecer, né? Enfim, o próprio o Obama entrou nessa e falou que é lamentável esses pais de alunos. Ele foi taxado como terrorista doméstico. Ele foi taxado como terrorista doméstico. Você viu o que ele fez ali? Ele não gritou, ele nem gritou com a mulher. Ele estava argumentando com ela dizendo que a filha dele não tinha sido... Ela falando, não, ele não foi estuprada, ela está mentindo que foi estuprada. Aí você lembra daquele movimento Me Too das feministas e coisa e tal? Lembra que eles falavam? Não, que se a mulher falar que foi estuprada, você tem que dar voz à vítima. A vítima falou, é uma coisa importante. E eu concordo, você tem que dar voz à vítima. Você não pode acreditar apenas na vítima. Você acreditar apenas no depoimento de uma pessoa não é suficiente para você condenar alguém. Mas que você deve considerar o que a vítima está falando, é lógico que deve. Se a menina falou que foi estuprada, é evidente que isso tem que ser considerado. E, curiosamente, os grupos da esquerda lá, os Me Too, feministas e coisa e tal, não falaram nada sobre esse suposto estupro, porque teria sido cometido por uma pessoa que não se sabe se é trans lésbica, trans mulher lésbica. De novo, galera, me desculpa, eu não entendo desses assuntos, tá? Ou se é realmente só um cara usando saia e dizendo que se identifica como mulher, né? Nessas alturas a gente não sabe. E pior, você vendo isso acontecer, eu fico imaginando aqui, se isso já não aconteceu com um monte de menina que não teve coragem de fazer o que o pai dessa menina fez. Entendeu o problema? Como é que é essa coisa da esquerda de criar
temas proibidos de serem discutidos, como é que isso pode levar à violência até contra mulheres. Enfim, no final das contas ficou claro que o cara estava certo, que realmente o garoto está sendo investigado por estupro. No entanto, a política de banheiros continua a mesma, porque tem todo o movimento por trás disso, e daí vem toda essa preocupação do pessoal, né? E no final das contas, isso levou aos pais de alunos a questionarem muitas coisas lá na escola, inclusive a questão de teoria crítica. Aqui está falando Critical Race Theory. Se você não sabe o que é teoria crítica, veja o meu vídeo lá no Visão Libertária que eu explico isso direitinho. É uma teoria marxista, não tem nada a ver com raça, feminismo, não tem nada a ver com isso. Usa essas coisas para dissolver a sociedade, essa aqui é a verdade. Então, no final das contas, esse movimento todo deste cara, olha só, ele foi humilhado, foi preso, foi arrastado para fora da escola dele, algemado, né? Imagina uma coisa, isso é uma cidade pequena, gente, isso não é cidade grande, não. Isso é uma cidade pequena, deve ter causado uma comoção lá na região. Mas repara que esse cara teve coragem de peitar o pessoal da escola e agora juntou um monte de gente. Isso pode acabar até com a eleição do governador atual agora, indo para os republicanos em função dessa confusão que o cara arrumou lá, né? Mas lógico, né? Se fosse minha filha eu faria a mesma coisa, pô. Não tem lógica isso, é evidente que tem que reclamar isso daí, né? E aí agora o pessoal tá reclamando com o Obama, né? Porque o Obama falou que não, que esse cara tá mentindo, ele tá criando confusão por nada, não sei o que lá. Na época que estavam dizendo que ele era transfóbico, né, que não havia certeza que havia o estupro, agora que já tem um monte de evidência de que tem o estupro, o pessoal está perguntando, os pais lá do pessoal da cidade, agora, é sério o suficiente para você agora, Obama, agora que já sabe que ela foi mesmo estuprada no banheiro da escola, e não foi a primeira vez, o mesmo garoto já fez isso, o garoto ou garota trans, enfim, já fez isso outras vezes também. Enfim, realmente é uma coisa absurda, né? O Obama tinha falado que era fake outrage, que era raiva falsa. O cara estava mostrando um descontentamento falso. Não, não é não, meu amigo. O pessoal da cidade toda está fazendo inúmeros protestos com esse problema. Isso está causando uma dor de cabeça porque isso está expandindo pelos Estados Unidos. É um absurdo mesmo o que esse pessoal está fazendo nas escolas lá, viu? E espera, porque aqui no Brasil, meu amigo, não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.